Olá, meus amigos, bom dia! Estamos juntos mais uma vez. Lembrando a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, vá lá no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, faça sua inscrição, clique no sininho para você receber as notificações. E você que já se inscreveu, não se esqueça também de curtir o nosso vídeo. Também estamos no Instagram com o mesmo vídeo e no Facebook, além do vídeo, nós também postamos o capítulo inteiro durante a semana para que você possa ler a Bíblia comigo durante a semana e com o passar dos tempos você acaba lendo a Bíblia junto comigo inteira, ok? Uma frase, dentre tantas, é atribuída ao físico judeu-alemão Albert Einstein. Diz que ele falou o seguinte: só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem, e a segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Aí eu te pergunto, como você vive a sua vida? Você acredita em milagres? Hoje estamos no terceiro capítulo do livro de Atos. Nele veremos o milagre da cura de um aleijado e o discurso de Pedro no templo. Uma das características predominantes na igreja primitiva era a oração, que aliás deveria ser até hoje, né? Essa condição já se fazia constante também entre os judeus de uma maneira geral. A oração era feita em 3 vezes ao dia. Às 9 horas da manhã, que era a oração da manhã, às 15 horas, que era a oração da tarde, e à noite, que a oração da noite era feita ao pôr do sol. Frequentemente os judeus devotos e os gentios que criam em Deus iam até o templo para orar. O primeiro versículo desse capítulo 3 diz que Pedro e João foram juntos ao templo para a oração da tarde. Tinha uma das portas do templo que se chamava Porta Formosa. Não existem estudos comprobatórios para definir com exatidão qual das portas do templo seria. Há pelo menos 3 possibilidades como alternativa para a localização da Porta Formosa. Mas nós não vamos nos ater a essas possibilidades para não tornar nosso assunto moroso. Consideramos que era apenas uma das portas do templo, ok? Nessa porta era trazido um homem deficiente físico desde o seu nascimento. Na religião judaica, dar dinheiro aos mendigos ou deficientes físicos nessa condição era considerada uma atitude louvável. Por isso aquele homem sabia que ficar na porta seria estrategicamente o melhor para receber a sua ajuda. Ao entrar no templo, Pedro e João foram interrompidos por aquele homem que resolveu pedir a eles uma esmola, como estava acostumado a fazer com todos que ali entravam. Ele sabia o que queria, dinheiro, mas não sabia o que iria receber. Milagre. Frequentemente nós pedimos a Deus ajuda para resolver os nossos problemas, mas Ele tem muito mais para as nossas vidas. Se nós tivéssemos a soberania de traçar nossos destinos, fatalmente seríamos destruídos por tentar providenciar nossas vontades. Aquele homem fixou seu olhar nos apóstolos e ficou esperando uma esmola. Pedro então disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Versículo 6. Falar em nome de Jesus Cristo significa agir pela autoridade dele. É interessante nós observarmos que Pedro não perguntou ao homem se ele queria ser curado. Na psicologia existem muitos casos de pessoas que querem viver no sofrimento, utilizando seus percalços como escudo para a sociedade, uma proteção. Muitos psicólogos às vezes têm que tirar essa casca que está ali por cima, porque a pessoa quer ficar no sofrimento, porque ela se sente protegida nesse sofrimento. Pedro também não perguntou ao homem se ele cria em Deus. Ele não fez isso. Pedro apenas compartilhou o que tinha de melhor. Você compartilha o que você tem de melhor? Pedro fez isso, faça você também.
Naquele momento, Pedro tomou a mão direita do homem e o ajudou a levantar. É importante estarmos sempre de mãos estendidas para ajudar as pessoas a se levantarem. A sociedade poderá te rotular de diversas formas, mas a mão amiga é uma característica de pessoas nobres. O homem se levantou e começou a andar e a saltar e a louvar a Deus. A glória do milagre não foi atribuída aos apóstolos. Ela vem de Deus. Quantos líderes religiosos se consideram milagreiros por aí? A alegria daquele homem chamou a atenção de todos os presentes e muitos ficaram impressionados. Afinal, conheciam aquele homem que ficava ali sempre mendigando. Pedro então percebeu que tinha um público e aproveitou a oportunidade para anunciar as boas novas de salvação por parte de Jesus Cristo. A sua mensagem foi claramente explanada. Ele disse quem era Jesus, ele disse como os judeus o rejeitaram, ele disse por que essa rejeição foi fatal e ele disse o que eles precisavam fazer para mudar essa situação. Uma mensagem simples, porém certeira para aquele povo. Quando formos falar de Jesus, não devemos impor nossas opiniões. Debates religiosos não nos condicionam a nada. Nós apenas descemos o nível. Devemos sim mostrar o que o Evangelho diz e deixar que o Espírito Santo faça o resto. Pedro deixou a mensagem de uma maneira exemplar. Ele inicialmente procurou tirar o foco do povo sobre ele e João. Afinal, tinha acontecido um milagre. Eles fizeram questão de mostrar que eles não tinham poder nenhum. Tudo vem de Deus. Se muitos pregadores assim fizessem, a evangelização seria perfeita. Eu já vi pregador, meus amigos, dizer: pela minha fé eu faço isso ou aquilo. Lamentável. Lamentável. Pedro explicou que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos seus antepassados, é quem glorificou a Jesus, o mesmo que eles entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Pedro acusou aquele povo de ter matado o príncipe da vida, está no versículo 15. Os líderes judeus haviam pensado que tinham acabado com Jesus, mas a confiança deles foi abalada. Jesus ressuscitou, agora eles não podiam mais fazer nada com ele. Pedro então dá ao povo a oportunidade de regeneração. Ele explica que a ignorância deles existiu quando eles condenaram Jesus à morte. Pedro, no entanto, para a sua pregação, e faz a eles um apelo de arrependimento. Em decorrência, os pecados deles seriam perdoados e viriam tempos de descanso da parte do Senhor até que ele, o Pai, mande o Cristo Jesus. Pedro ilustra a necessidade do arrependimento. O arrependimento e a fé são dois elementos imprescindíveis para a salvação. O discurso de Pedro ainda explica que a vinda de Cristo fora anunciada por Moisés. Também explica que todos os profetas, de Samuel em diante, predisseram aqueles dias que eles estavam vivendo. Também explica que eles eram herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fizera com os antepassados. Ele ainda fala sobre Abraão, por meio do qual Deus abençoou todos os povos da terra. Reparem aqui, meus amigos, que no capítulo inteiro somente Pedro fala. João estava junto, mas nada mencionado a respeito dele. Os dons são variados. É incontestável que nosso irmão Pedro tinha o dom da palavra. Mas João se demonstrou um grande evangelista e escritor. Nós acabamos de ver uma das suas obras. Tenha certeza de que Deus te agraciou com várias qualidades que podem e devem ser usadas na evangelização. Um bom dia, meus amigos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.